Olá, tudo bem com vocês? Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja na vida de cada um de vocês. Livro de Gálatas, capítulo 6, versículo de número 7 até o 10, a Bíblia fala da seguinte forma: de Deus não se escarnece, tudo que o homem semeia, ele vai colher. Aí o Espírito Santo, meu irmão, tem um exemplo muito claro pra gente, que fala no livro de Daniel, no capítulo 5, quando um rei chamado Belsazar pegou todas as coisas do templo do Senhor e levou para uma festa pagã. Belsazar, ele veio, meu irmão, vamos dizer assim, de uma linhagem que o pai dele se converteu a Deus, adorou a Deus, reconheceu Deus como o único Deus. E o avô dele, literalmente, colocou Deus no lugar, meu irmão, que é o lugar de Deus, sobre todos os deuses. A Babilônia, naquela época, literalmente adorou o Deus verdadeiro. E ele fez um decreto que jamais iria adorar outro Deus, a não ser o Deus de Daniel, o Deus verdadeiro, o Deus que criou os céus e terras. E Belsazar, ele pegou as coisas sagradas do Senhor e levou para aquela festa. Por isso que a Bíblia fala que de Deus não se escarnece, tudo que o homem semeia, ele vai colher. E ali apareceu uma escrita na parede, uma escrita que literalmente ele chamou os magos, chamou os feiticeiros, chamou tudo quanto é tipo de pessoa que poderia, na imaginação dele, ler aquela mensagem. E não conseguiram ler. A mãe dele viu aquilo e falou bem assim: eu conheço um homem que pode ler isso, Daniel, aquele que serviu o seu avô, aquele que serviu o seu pai, ele sim pode ler isso. E Daniel chegou lá, imediatamente, e Daniel, ele viu aquele brilho, viu aquelas escritas e reconheceu aquela escrita e sabia que aquelas escritas eram de Deus. E aquela escrita estava escrita assim, resumidamente: Belsazar, hoje o seu trono acaba, porque você adorou imagens que tem ouvido, mas não ouve, tem olho, mas não vê, tem mãos, mas não pega. Você adorou imagens de todos os outros deuses e não me adorou. E naquele momento, o que aconteceu foi que Deus, meu irmão, literalmente acabou com aquilo tudo. Deus, meu irmão, naquele momento abriu o rio Eufrate e fez a Pérsia passar por ali, e literalmente a Pérsia destruiu a Babilônia. E quando fala de destruir a Babilônia, destruiu também literalmente aquele exército. Quando eu falo de destruir a Babilônia, eu falo do exército, eu falo do reinado, eu falo daquele rei. Então hoje, o que o Espírito Santo, meu irmão, ele quer falar para mim, para você, é o seguinte, irmãos: tem pessoas pegando as coisas sagradas do Senhor. Tem pessoas, meu irmão, literalmente adorando outras imagens, adorando, meu irmão, imagens, adorando, meu irmão, santos que não tem poder nenhum. Quer, meu irmão, tirar o lugar de honra de Deus. Tem pessoas, meu irmão, que colocam, meu irmão, uma imagem acima de Deus. Tem pessoas, meu irmão, que falam que literalmente aquela imagem pode fazer um milagre. Então, quando eu coloco literalmente aquela imagem acima de Deus, eu estou, meu irmão, menosprezando a Deus. Quando, meu irmão, eu direciono uma oração a uma imagem, a um santo, eu estou, meu irmão, menosprezando a Deus. Então, hoje, o que o Espírito Santo, meu irmão, ele quer falar para mim, para você, de Deus não se escarnece. Da mesma forma que aconteceu, meu irmão, com Belsazar, vai acontecer, meu irmão, com milhões de pessoas hoje que está pegando as coisas sagradas, que está, meu irmão, direcionando a voz, a palavra que Deus nos deu e direcionando, meu irmão, a quem? A santos que não pode fazer nada. Hoje o Espírito Santo, meu irmão, chama a minha atenção e a sua atenção para isso. Para que nós, meu irmão, voltamos literalmente e encontramos o que a Bíblia, meu irmão, fala, que se eu e você buscar a Deus, nós vamos encontrar Ele. Se nós se aproximar de Deus, Deus vai se aproximar de mim e de você. Deus, meu irmão, deu tudo para Belsazar, como está falando ali. Deu as vestes, deu, meu irmão, a bebida, deu a comida, deu tudo. E Belsazar não agradeceu a ele, não agradeceu a Deus, não glorificou a Deus.
Deus, meu irmão, Ele não quer, meu irmão, moedas de trocas. O que Deus, Ele quer, meu irmão, um coração voltado, meu irmão, para Deus. Porque a Bíblia fala, vai para o seu quarto, fecha a porta. E aquele que vê em secreto. A Bíblia não fala de ouvir, fala de ver. Ver o quê? As intenções do coração. Porque a boca, meu irmão, pode falar o que quiser. A boca, meu irmão, fala o que o coração, meu irmão, não está mandando. A boca, meu irmão, literalmente pronuncia uma coisa, mas o coração fala outra. Então Deus, meu irmão, literalmente, Ele vê as intenções do meu coração e do seu coração. E Deus, meu irmão, Ele sabe quem Ele pode honrar, mas também quem Ele pode abater. E a Bíblia, meu irmão, é muito clara em falar. A vontade de Deus é que tudo vai bem. Deus não se agrada, meu irmão, de abater ninguém. Mas são as semeaduras que a pessoa faz. São as escolhas que as pessoas fazem. Se você escolheu, meu irmão, a adorar essas imagens, entende isso. A cobrança, ela vai vir. São semeaduras. Então, se você adora uma imagem que tem olho, mas não vê, que tem ouvido, mas não escuta, que tem mão, mas não pode te tocar, você vai colher o que, meu irmão? Literalmente aquilo que você plantou. Uma ausência, um silêncio e uma morte espiritual. Belsazar, meu irmão, naquele mesmo dia ele morreu. E diante desse vídeo, eu afirmo para você que tem pessoas que estão mortos espiritualmente. Acha, meu irmão, que está vivo, mas é aonde que no livro de Apocalipse fala: sei das tuas obras, tem aparência de vivo, mas já está morto há muito tempo. Então, meu irmão, fica essa reflexão para mim, para você. Hoje ainda você pode, meu irmão, voltar. Hoje ainda, meu irmão, você pode decidir a adorar o Deus verdadeiro. E aí, meu irmão, Deus, Ele fala muito claramente que Ele, meu irmão, não se lembrará mais do seu passado. Mas Ele sabe as intenções de mim e de você. Então, você pode pronunciar de boca que recebe Jesus, que se arrepende, mas Ele conhece o que está aqui dentro de mim, dentro de você. Ele sabe, meu irmão, as intenções que eu e você tem. Então, hoje, se você, meu irmão, ouviu essa palavra, se você hoje, meu irmão, literalmente não quer ser como Belsazar, reconhece Deus como seu único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E aí, meu irmão, o seu nome está escrito no livro da vida. João Batista, ele foi no deserto e falou bem assim: raça de víboras, se arrependam dos seus maus caminhos. Você pode pegar os evangelhos de João, de Mateus, de Marcos, de Lucas e muitos outros, os evangelhos que Paulo escreveu. Você pode pegar os Velhos Testamentos. Ali você não vai ver uma adoração a santos e imagens. Todas as pessoas que adorou santos e imagens e adorou um Deus que não é o Deus verdadeiro, o sinal, meu irmão, foi um único só: morte. Então, há pessoas, meu irmão, que não pode morrer fisicamente, mas já está morto espiritualmente. E Deus quer, meu irmão, trazer a vida novamente. Então, meu irmão, volta para o caminho, o único caminho que é Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus, em nome de Jesus, te abençoe.